Olá, galera! Vamos para mais uma aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre geometria e polaridade das moléculas, certo? Bom, a geometria molecular é a maneira como os núcleos dos átomos, constituem a molécula e se acham posicionadas ali uns em relação aos outros. A geometria molecular expressa a posição relativa, dos núcleos que formam uma molécula. Por isso, consideram-se que os átomos unidos a um átomo central. Bom, para determinar a geometria de uma molécula, utiliza-se a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ela é elaborada por Ronald Gillespie, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente aí essa teoria de repulsão. Bom, segundo essa teoria, em uma molécula, os átomos ligados ao átomo central estão o mais afastados possível um do outro, devido à repulsão das cargas negativas, que são os elétrons. Portanto, para prever a geometria molecular, a gente deve determinar a estabilidade dos átomos por meio das ligações químicas e colocar eles numa disposição tal que afastada o máximo possível um do outro. Bom, a gente tem vários tipos de moléculas. Uma delas é as moléculas diatômicas, que em uma molécula diatômica, apenas que tem dois átomos, não há outra disposição possível que não seja formada por ângulo de 180 graus, ou seja, uma molécula linear. Alguns exemplos de moléculas diatômicas são o H2, Cl2, HCl, CO2. Se a gente ver aí embaixo, coloquei numa tabela para vocês aí na tela, H2, H, tracinho H. HCl seria H mais Cl ali, tracinho Cl. Bom, e a gente também tem as moléculas triatômicas, tetatrômicas, entre outras aí, que são mais de duas moléculas, Nesse caso, a gente aplica a tal da teoria de repulsão eletrônica do Gillespie, tá? Bom, coloquei para vocês alguns exemplos, CO2, H2O, BF3, NH3, CH4. No CO2, a gente tem o quê? Uma geometria linear. No H2, que é a água, a gente tem uma molécula angular. No BF3, a gente tem uma geometria que é plano triangular. E no NH3, a gente tem uma piramidal, certo? E no CH4, a gente tem tetraédrica. Bom, aí na tabela, eu coloquei uma tabela aí na tela para vocês, que é sobre a fórmula, a gente tem aí nessa tabela a fórmula molecular, os pares eletrônicos livres do átomo central, a geometria que aparece e um exemplo dessa geometria. Por exemplo, BH2, ele não tem elétrons livres. A sua geometria é linear, e aí aparece o exemplo ali do HB, BEH, certo? Aí eu coloquei outros exemplos, como a água, BF3, NH3 e o CH4, que foi os que eu citei anteriormente, certo? Bom, na imagem que vocês estão vendo aí, a gente está vendo vários tipos de geometrias, piramidal, tetraédrica, angular, trigonal plana e linear, certo? Nas moléculas lineares, trigonais planas e tetraédricas, não sobram elétrons no átomo central, Mas nas angulares e piramidais sobram elétrons no átomo central, Então, alguns exemplos aí para vocês é CH2O, que é uma trigonal plana. A gente tem o HCl, que é tem a geometria linear. A gente tem o NH3, que é uma piramidal. A gente tem o CO2, que é linear. A gente tem o CH4, que é tetraédrica. A gente tem o CO2, que é angular. E a gente também tem a famosa água, que também é angular, certo? Bom, a gente tem aí na tela agora a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. A gente meio que simplifica aí isso em TRPE-CV, certo? Então, para determinar a geometria de uma molécula, a gente usa essa teoria, certo? Teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá? Então, que isso propõe na sequência dos seguintes passos aí. Que é essa daqui, ó. Primeiro passo, a gente tem a fórmula molecular. Segundo passo é a distribuição dos pares de elétrons. Terceiro passo, determinação da geometria molecular. E o último passo é o modelo molecular. Bom, vamos pegar aí na tela um exemplo. Vamos ver esse HCl. Então, o primeiro passo é a fórmula molecular. HCl, tracinho Cl. O segundo passo, distribuição dos pares de elétrons. Bom, toda molécula biatômica é linear, certo?
Então, não sobram elétrons. Então, terceiro passo, HCl, uma molécula, geometria molecular, ela é linear, certo? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a polaridade de ligações das moléculas, né? Bom, quando a gente fala de polaridade, a gente fala os átomos quando os átomos, né, de diversos elementos químicos apresentam diferentes tendências aí para atrair elétrons. A gente fala aqui sobre a polaridade da eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem de um determinado elemento apresenta em atrair elétrons, né, num contexto em que se acha ligado a outros átomos, mostrando a ordem da eletronegatividade, certo? Bom, o que determina o tipo de ligação entre dois átomos, né, é a diferença entre a eletronegatividade, que foi o que eu li aí para vocês agora. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre dois átomos, maior é o caráter iônico da ligação, certo? Entre eles. Podemos dizer também, quanto menor a diferença de eletronegatividade, maior o caráter covalente da ligação, certo? Então, bom, a gente tem aí ligações polares e apolares. Bom, tome, por exemplo, a molécula HF. O par de elétrons compartilhado não é atraído igualmente por ambos os átomos. Isso pois o flúor, né, é mais eletronegativo do que o hidrogênio, certo? Embora o par de elétrons esteja sendo compartilhado, ele sempre se encontra mais deslocado no sentido do flúor. Dizemos que o flúor aparece com uma carga parcial negativa, sigma negativa, e no hidrogênio uma carga positiva. Então, a ligação entre H e F é chamada de ligação covalente polar, tá? Só voltando aqui um pouquinho, falei para vocês da diferença de eletronegatividade. Só que quando a gente também tem a eletronegatividade entre dois átomos que for maior que 1,6, a ligação será acentualmente iônica. Se for menor que 1,6, ela será acentualmente covalente, tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, considere agora o caso da molécula H2. Como ambos os átomos presentes nela possuem a mesma eletronegatividade, não há polarização da ligação e dizemos que se trata de uma ligação covalente apolar, certo? Então, gente, a polaridade de moléculas a gente pode representar a polarização de uma ligação covalente por um vetor, momento de dipolo ou momento diplolar. A gente chama esse momento diplolar de μ, tá? O vetor μ tem a direção da reta que passa pelo núcleo dos átomos, que fazem parte da ligação considerada e é orientado no sentido do polo positivo ou do polo negativo, vai depender da situação, tá? As ligações apolares possuem um vetor momento de polo nulo, então μ igual a zero. No caso da análise de moléculas com mais de dois átomos, deve-se somar todos os vetores das ligações existentes e concluir que o vetor resultante, que é μr, tá? É nulo ou não. Se for nulo, a molécula é apolar. Caso contrário, ela é polar, tá? Então, aqui eu coloquei uns exemplos para vocês. H2, HF, CO2, HCN, a água, a amônia, né? O tetracloreto de carbono, o metano. E coloquei a geometria que elas obtêm. E coloquei o tipo de molécula que é. Se ela é apolar, se ela é polar, tá? Aí, só para vocês conseguirem entender, vamos ver o exemplo aí do gás hidrogênio, né? A geometria dela é linear, então é H-H. E a gente também tem o momento de polo resultante aí. E a gente teria o μ igual a zero. Então, se o μ é igual a zero, a gente tem uma molécula apolar, tá? Se a gente tiver um μ diferente de zero, que é o caso do gás fluorídrico, a gente vai ter uma molécula polar, certo? Então, aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de polares e apolares, né? As moléculas polares, elas têm o μ diferente de zero, e apolares têm o μ igual a zero, tá? Então, aqui você coloquei o mesmo exemplo praticamente, mas em forma mais detalhada para vocês das moléculas desenhadas, tá? Com a geometria aí. Tudo bem? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, é só deixar aí a dúvida no canal aí, nas ferramentas do YouTube, tá bom? Até a próxima. Bons estudos!